Bom dia a todos. Gostaria de iniciar saudando os componentes dessa Câmara, desembargador Carlos Alberto Sivinski, presidente, a quem pessoalmente já tive a oportunidade de render minhas sinceras homenagens, desembargador Ariovaldo, relator do feito, desembargador Eudemar Meneguzzi de Carvalho, da contígua cidade de Tangará, e desembargador Sartorato, não menos ilustre em suas decisões. Embora não compartilhemos o mesmo espaço físico, devido às restrições impostas pela pandemia do Covid-19, peço que recebam o meu carinho e minha saudação. Cinge-se a presente apelação a necessidade de decretação da nulidade do feito, posterior à pronúncia. Em plenário de júri, o Dominus Litis surpreendeu a defesa mediante a exibição de prova surpresa em plenário. Pressupondo, pelo conjunto probatório, que a tese a ser defendida seria a da legítima defesa, o acusador colocou em evidência na televisão a bula do medicamento diazepam, encontrada no corpo da vítima. Leu o documento e mostrou aos jurados, sem ter encartado, contudo, referido documento nutrido legal. Ora, excelências, embora o documento, à primeira vista, não seja diretamente relacionado ao meritum causae, assim foi usado pela acusação. Tal documento foi sustentado pela acusação no sentido que seria impossível a legítima defesa, pois a vítima estaria desmaiada. Sustentou o acusador que a ingestão concomitante de diazepam e álcool deixaria a vítima praticamente em coma, ancorando tais informações na bula que ardilosamente guardara para o momento final. Pois bem, excelências, não é demais esperar do representante ministerial a mesma lealdade com que a defesa procedeu, juntando os documentos no tríduo legal. Devemos perquirir, no julgamento desse caso concreto, o espírito da norma esculpida no artigo 479 do Código de Processo Penal. O espírito da lei, me parece, é não permitir a surpresa da parte adversa com prova surpresa, não submetida previamente ao contraditório e à ampla defesa. No vertente caso, a intenção do acusador foi claramente surpreender a defesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Pergunto, se não fosse a intenção surpreender, por que não juntar o documento aos autos? Penso que a acusação teria que ter a mesma diligência que a defesa, que o juntou. Penso ainda que aplicar o artigo 479 do Código de Processo Penal em sua forma literal o esvaziaria de conteúdo. Todo o conteúdo probatório deve constar dos autos, pois é judicializado. Logo, como poderiam existir provas fora dos autos? A votação do feito, excelências, fora bastante apertada. 4-3 em praticamente todos os quesitos. Qualquer voto que mudasse de sentido inverteria totalmente o resultado. Parece-me, então, que a nulidade ocorrida desponta clara da cadência explicativa. E o prejuízo é ainda mais manifesto. Como incumbia a defesa de comprovar um prejuízo se o próprio julgador popular não precisa fundamentar sua convicção? Assim, excelências, toda a ritualística que envolve o julgamento dos delitos dolosos contra a vida tem por finalidade garantir que os jurados formem o seu convencimento apenas com base nos fatos postos em julgamento e nas provas que validamente lhes foram apresentadas em plenário. E uma vez constatada a quebra dessa isonomia probatória, assegurada pela norma em comento, não há como assegurar que o veredito exarado pelo Conselho de Sentença tenha sido validamente formado, diante da absoluta impossibilidade de se aferir o grau de influência da indevida leitura de documento, não juntado aos autos oportunamente, justamente porque dos jurados não se impõe o dever de fundamentar. Sobrevindo, então, um juízo condenatório, configurado também se encontra o prejuízo, para quem suportou a indevida utilização de documento, já que não se vislumbra
qualquer outra forma de comprovação do referido requisito das nulidades relativas. Há diversas decisões reconhecendo a nulidade em questões semelhantes, excelências. No aresto colacionado às razões de apelação, a nulidade foi reconhecida pois o promotor fez a leitura expositiva de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Embora não fosse documento relacionado diretamente ao meritum causae, esse foi usado para rebater a tese defensiva de ausência de nexo entre conduta e resultado. No julgamento do HC 225478, o Colendo STJ reconheceu a nulidade pela leitura de uma carta anônima, contendo supostas ameaças a testemunhas. Nessa senda, nobres julgadores, entendo que não resta outro caminho a trilhar que não declarar a nulidade do feito, para submeter o apelante a novo júri. Eis, senhor presidente, as razões da defesa.